Galera, é o seguinte, eu não faço ideia de como começar esse vídeo. Bom, vamos lá. Acho que não é segredo pra ninguém que o PS5 Pro foi anunciado de forma oficial pela Sony. Se você acompanha o canal assiduamente, você tá consciente de que isso não foi nenhuma surpresa, porque a gente conversou bastante sobre o PS5 Pro aqui no canal. Inclusive, muito do que foi mostrado no evento, tanto com relação às coisas boas como também às coisas ruins, já não é também uma surpresa, porque muito do que a gente conversou nesses vídeos foi comprovado nesse evento, tanto a parte ruim quanto a parte aparentemente positiva. Da parte positiva, a Sony confirmou que o modo fidelidade dos jogos agora vai ter uma ênfase maior no PS5 Pro, podendo dobrar a performance dele. Então isso quer dizer que no modo fidelidade, se no PS5 base a gente tinha 30 quadros por segundo, agora a gente pode ter no PS5 Pro, pelo menos aparentemente, e digo aparentemente porque muito do que o PS5 base prometeu ele não entregou, a gente vai ter 60 quadros por segundo nesse modo agora. Já com relação à parte negativa, é a expectativa de futuro. A gente fez um vídeo só sobre isso, da mesma maneira que a gente fez um vídeo em que também a gente estimava alguns jogos que poderiam melhorar no PS5 Pro, e alguns desses jogos até foram mostrados pela Sony em um trailer super rápido, como foi o caso do próprio Alan Wake 2 que a gente mencionou, e a Sony colocou no trailer de anúncio do PS5 Pro indicando que esse jogo iria receber um tratamento melhor no console aprimorado. O fato é que a gente já falou tanto sobre o PS5 Pro que num primeiro momento eu achei que a gente não tinha mais muito o que comentar, porque a grande realidade é que tudo que a gente falou, ou grande parte do que a gente falou, foi confirmado. Mas vocês acabaram pedindo muito nos comentários, eu gosto muito de falar também, e além disso eu comecei a ver um burburinho na internet sobre algumas informações com relação ao console que talvez sejam passíveis de uma discussão, e é por isso que eu tô aqui, pra gente poder conversar a respeito do console e porque ele é uma grande piada de mau gosto, porque isso é o que o PS5 Pro, nesse momento ao menos, com o que foi anunciado, do jeito que foi anunciado, é pra mim uma grande piada de mau gosto, e a gente vai conversar sobre isso. Aqui eu selecionei alguns pontos, eu tô com alguns pontos aqui pra gente poder conversar, pra eu poder nortear essa conversa com vocês, porque normalmente vocês sabem que eu gosto de elaborar um roteiro, eu gosto de selecionar as melhores imagens, eu gosto de colocar contexto na imagem, porque eu sei que muitas das pessoas que chegam aqui pra poder assistir o vídeo, principalmente na hora em que eu posto os vídeos, normalmente às 10 da noite, são pessoas que chegaram do trabalho ou tiveram um dia cheio, então eu gosto de construir uma história pra poder, além de informar, entreter vocês que acabaram de chegar com a cabeça cheia ou cansados ou algo do tipo. Então, como a Sony não deu muita margem pra gente construir um roteiro, porque primeiro, ela não anunciou muita coisa com relação ao console, e segundo, ela também não mostrou muita coisa com relação à imagem, e terceiro, a gente também já falou muita coisa do console, muita coisa do que a gente já falou tava certa, eu decidi pontuar algumas coisas, alguns pontos que estão sendo discutidos na internet no final das contas, e são pontos muito interessantes que ajudam a gente a endossar ainda mais essa ideia da falta da necessidade do PS5 Pro e do quão o futuro dele é um futuro inutilizável, pelo menos num primeiro momento. Do absoluto nada, a Sony pode vir com uma grande estratégia e a nossa cabeça pode mudar com relação ao que ela vai apresentar pra gente. Ou não, isso também pode simplesmente não acontecer. Bom, de qualquer forma, a primeira coisa que eu selecionei pra gente poder conversar aqui é o cúmulo do absurdo, e não necessariamente pelo que é, mas pelo que vem acompanhado disso, é o preço do console. O console foi anunciado por $699, de uma forma geral, $700. Ainda não tem preço nacional pra gente, o que quer dizer que nós vamos precisar usar do preço gringo para poder estimar e fazer e conversar sobre de uma forma geral, né? A primeira coisa que eu acho que a gente precisa falar sobre o preço é sobre a falta de concorrência, porque esse elemento é algo que divide a nossa conversa em dois, um ponto positivo e um ponto negativo. Só que o ponto positivo não necessariamente pode ser um ponto positivo pra gente, então no geral a gente pode acabar não ganhando muita coisa, né? Triste. Falando do ponto negativo primeiro, a falta de concorrência, quando eu digo, não é que a gente não tenha nenhum console da Microsoft nesse momento para poder disputar com o PlayStation 5. O que a gente não tem, confirmado pela própria Microsoft, é um console aprimorado que vai vir para poder disputar com o PS5 Pro. E quando a gente está num mercado sem concorrência, vocês já sabem o que acontece. A empresa, ela acaba ou monopolizando ou acaba fazendo as coisas do jeito que ela bem entende. Então esse preço alto, no fim das contas, pode vir também da falta de concorrência que a gente encontra no mercado, porque se existisse um outro console com a mesma proposta que o PS5 Pro, com um preço mais competitivo, talvez a Sony se coçasse, se mexesse para poder
diminuir esse preço de uma forma geral. Já no ponto positivo dessa área, a gente tem a tecnologia. E no final das contas, isso acaba sendo importante porque é o que o PS5 Pro tem para poder entregar pra gente. Mais tecnologia. E no momento, ao que tudo indica, ele vai ser o console mais poderoso já lançado. E ser o console mais poderoso já lançado quer dizer que, graças a isso, a gente pode ter jogos com mais aprimoramentos, exclusivos especialmente, com mais aprimoramentos, e assim sucessivamente. A gente vai se aprofundar nessa área da tecnologia ainda para poder discorrer um pouquinho mais sobre isso, mas o que eu quero bater o martelo aqui com relação a esse cenário todo é que a falta de concorrência de uma forma geral é algo ruim, porque qualquer aprimoramento que a Sony mostrar pra gente também nesse lado positivo que a gente está tentando construir aqui, pode ser algo bom, porque a gente não tem parâmetro comparativo de uma forma geral. Não existe uma concorrente para poder fazer algo melhor. Então tudo que ela fizer vai ser o melhor no final das contas. Por isso que a falta de concorrência de uma forma geral não é algo bom. É óbvio que existe o lado positivo da tecnologia, que as empresas podem simplesmente se focar apenas no PS5 Pro para poder trazer o máximo do que o console consegue apresentar, mas isso não quer dizer que a gente vai ter uma garantia desses resultados, porque ela pode simplesmente, ou as empresas terceirizadas, as third parties, né, elas podem simplesmente colocar qualquer aprimoramento mínimo ali e aquilo pode ser taxado como melhor, porque a gente não tem uma regra da qualidade sendo estabelecida por uma outra empresa concorrente. Então tudo que ela lançar pode ser considerado bom. Já sobre o outro ponto que a gente tem para comentar, nós temos os detalhes técnicos do console, e é muito importante a gente bater na tecla de que a apresentação que a Sony fez foi uma apresentação voltada para a parte técnica do console. Ela não prometeu anunciar jogo nem mostrar nenhum jogo rodando no PS5 Pro. A ideia era mostrar as especificidades técnicas dele de fato. E isso num primeiro momento seria algo positivo, mas quando a gente for mais a fundo nessa parte, vocês vão ver que no final das contas ela deveria ter mostrado mais coisa, mais jogo rodando no console sim. Mas vamos entrar na parte técnica primeiro. Aqui primeiro a gente precisa bater na tecla de que a GPU do console vai ser 67% mais rápida que a do PS5 base, e isso quer dizer que ela vai ser 45% mais rápida que a do PS5 normal. Ou seja, a gente tem uma GPU melhor aqui, como já era de se esperar, porque é um console aprimorado que está prometendo melhorias nos jogos. Uma outra qualidade dele, pelo menos é assim que a gente pode chamar no primeiro momento, né, de prospecção, é que ele vai ter um Ray Tracing avançado, e isso quer dizer que o cálculo das luzes ou o cálculo do traçado de luz para poder renderizar a iluminação global ou os reflexos vai ser 2 ou até 3 vezes mais rápido do que o que a gente encontra atualmente no PS5 normal. E o terceiro ponto é o PSSR, que basicamente é uma tecnologia que vai tratar as imagens como se fosse uma técnica de reconstrução, exatamente como o FSR2 que a gente vive comentando aqui no canal faz hoje em dia. E bem, esses são os 3 pilares do PS5 Pro, mas dentro das especificidades desses 3 pilares, teve uma coisa que me chamou muita atenção ao longo de todo o anúncio, que foi quando ela começou a anunciar com muita frequência a promessa dos 60 quadros por segundo no modo fidelidade, mas não prometeu nada com relação à resolução dos jogos. E a gente sabe que hoje em dia tem muito jogo rodando em 720p, que foi algo que a gente já viu também em um dos vídeos falando sobre o PS5 Pro, e não foi algo que o PS5 base prometeu, muito pelo contrário, o PS5 base prometeu resoluções mais altas. Então seria teoricamente interessante anunciar mais resolução junto com o PS5 Pro, mas ao contrário disso, o que ela prometeu foi um tratamento na imagem desses jogos através do PSSR. Eu acho que tem muitos problemas com relação a esse tipo de declaração, pelo seguinte motivo. Primeiro que a gente está recebendo uma tecnologia mais avançada para o console para poder resolver um problema de resolução que não foi alcançado no PS5 base. Ou seja, a gente não está recebendo mais resolução de fato, pelo menos foi o que ela deu a entender. O que a gente está recebendo é um tratamento na imagem, o que não me parece justo. E por que não me parece justo? Porque hoje em dia eu consigo citar pelo menos assim, logo de cara, apenas 3 jogos que conseguem usar bem, por exemplo, o FSR2. Esses 3 jogos são Dead Space Remake, Alan Wake 2 e Hellblade 2. Esses são os 3 jogos que me vêm na cabeça logo de cara e me fazem ver que a tecnologia foi bem utilizada, porque a maior parte dos jogos que utilizam o FSR2 não são bem otimizados com a tecnologia. A gente encontra muito granulado nas imagens por conta da imagem estar sendo reconstruída. E esses 3 jogos que eu citei para vocês quase não exibem isso, e eles só não exibem porque usaram a tecnologia adequadamente. Então eu fico me perguntando se essa não seria mais uma tecnologia
tecnologia que as desenvolvedoras não vão saber usar também, e ao invés disso, por que não enfatizar mais a resolução nativa dos jogos ao invés de procurar tecnologias para poder reconstruir essa resolução? Porque no final das contas, a empresa já está no erro de estar tendo que resolver uma questão que foi prometida num console anterior, e um console anterior que não foi um console barato, diga-se de passagem. Enfim, de todas as formas, parece que o PSSR está vindo aqui para poder inibir o PS5 base e até mesmo o PS5 Pro de alcançar resoluções mais altas com essa desculpa de melhorar a qualidade da imagem. Então eu fico me perguntando por que eu compraria um PS5 Pro nesse momento se a minha ênfase é na qualidade de imagem voltado para resolução e afins. Não faz muito sentido. Um outro ponto que a gente precisa mencionar aqui é com relação aos acessórios do console. Mesmo custando $699, a gente não vai receber o console com um leitor de discos, nem mesmo com um suporte para poder colocar ele na posição vertical. Então quer dizer que se eu, que tenho o PS5 base com um leitor de discos e tenho muito jogo do PS5 em mídia física, quiser migrar para o PS5 Pro, eu vou ter que ter um custo adicional para poder sustentar jogos que eu já tinha originalmente. É isso que a Sony tá querendo me vender. Eu entendi certo? E aí eu comecei a ver alguns comentários bem pontuais na internet, de uma forma geral, de algumas pessoas que começaram a questionar outras o porquê da surpresa com o preço do console ser $699. Afinal de contas, a gente tem placas de vídeo que custam isso, quiçá custam até mais. Bom, eu acho que a gente pode dividir essa discussão em duas partes. Primeiro, que eu acho que o preço do console não é necessariamente ou fundamentalmente o maior dos problemas. O maior problema é o que vem acompanhado do preço do console. A gente está tendo que pagar $699, isso no caso das pessoas que já têm um PS5 base, um PS5 Slim, para poder ter aparentemente, finalmente, aquilo que foi prometido há 4 anos atrás. É agora que a gente vai ter o que de fato o que a Sony prometeu de forma integral há 4 anos atrás. Mais resolução, mais taxa de quadros por segundo, jogos que conseguem rodar esses dois aspectos, uma alta resolução com 60 quadros por segundo ao mesmo tempo. Ou seja, você está tendo que gastar mais dinheiro para poder ter algo que foi prometido numa coisa que você já comprou, entende? Esse que eu acho que é o principal problema. Com relação à comparação com uma placa de vídeo, eu vou contar a minha história para vocês. Eu não tenho um super computador, o meu computador ele é equipado com uma RTX 2060, eu já respondi alguns comentários de vocês do porquê que eu não renderizo meus vídeos em 4K, e é simplesmente porque o computador não aguenta, não no processo de renderização, mas o processo de edição. Trabalhar com o 4K é muito difícil, acaba levando muito mais tempo, quase que o triplo do tempo com o PC que eu tenho atualmente, mas ainda assim a RTX 2060 que eu comprei quando eu tinha o PS4 acabou me rendendo bons jogos da atual geração. Eu consigo rodar Horizon Forbidden West em 1440p no PC, eu consigo rodar Alan Wake 2 em 1440p com a minha RTX 2060, ou seja, o que eu tô querendo dizer com isso é que o que eu gastei com a placa de vídeo serviu para eu poder cruzar de uma geração para outra. Então se uma pessoa pega $700 hoje em dia e vai investir numa placa de vídeo, isso é garantia para ela e até mesmo para outra geração, dependendo da placa de vídeo que ela for comprar. É claro que um computador tem muitos outros elementos, eu estou isolando a placa de vídeo porque foi o comparativo que eu mais vi na internet. No final das contas, se você estiver pensando a longo prazo, a placa de vídeo vai ser mais interessante, porque a placa de vídeo vai te permitir ir para uma outra geração quando essa daqui acabar. Agora, se você comprar um PS5 Pro, você não vai conseguir ir para uma nova geração. E aí a gente pode usar um comparativo interessante, que é o comparativo com o PS4 Pro. Primeiro porque o PS4 Pro foi lançado com a exata mesma lacuna de tempo. Se o PS5 Pro está sendo anunciado 4 anos após o lançamento do PS5 base, aconteceu quase o mesmo com o PS4 Pro. Enquanto o PS4 base foi lançado em 2013, o PS4 Pro chegou no final de 2016. E por que a lacuna de tempo é interessante para a gente usar aqui no nosso comparativo? Porque é nessa lacuna de tempo que a gente vê quais jogos foram lançados. E só para vocês terem uma breve ideia, eu nem avancei ao longo de todos os anos, eu só peguei 1 ano e meio em média para poder comparar com o que o PS5 está fazendo. Olha só, dentro de um curto período de tempo, o PS4 base já tinha recebido Metal Gear Solid 5, Killzone Shadowfall, The Witcher 3, Uncharted 4, Uncharted The Lost Legacy, Batman Arkham Knight e a lista só aumenta. Eu só selecionei alguns jogos aqui pra gente ter ideia de como a nova geração do PlayStation 4 foi muito mais interessante do que a nova geração do PlayStation 5. E por que que isso é importante? É simples, porque o PlayStation 4 base justificou a necessidade de um PlayStation 4 Pro com muito mais veemência do que o PlayStation 5 está fazendo agora, porque ele desde muito cedo sempre
sempre teve jogos que eram à frente do tempo dele. Se você jogar Uncharted 4 mesmo hoje em dia, você vai se surpreender, e é esse o ponto que eu tô tentando levantar para vocês. Não existe, pelo menos nesse momento, uma justificativa plausível para a existência do PlayStation 5 Pro, porque a gente não viu em quantidade o que o PlayStation 5 é capaz de fazer. É claro que a gente já viu muitos casos problemáticos, muitos casos que não usam o FSR2 como deveria ser usado, muitos casos que não usam a resolução do console como ela deveria ser usada. A gente já viu tudo isso, mas isso não quer dizer que o console não seja capaz de executar essas tarefas. Esse é o ponto. Se a gente pegar o Spider-Man 2, se a gente pegar, por exemplo, Alan Wake 2, a gente vai ver diversos jogos que conseguem usar bem o potencial do console e dessas tecnologias, por exemplo, como é o caso do FSR2. Então o que a gente queria, na verdade, era que isso acontecesse com mais frequência. E aí a gente começa a se questionar, é realmente um problema de hardware ou é um problema da pessoa que está desenvolvendo, do estúdio que está desenvolvendo os jogos? E aí até mesmo a Sony, dentro da própria apresentação, mostrou pra gente que esse ponto tá certo, de que o PlayStation 5 não tem lançamentos o suficiente usando a capacidade dele de verdade, porque para poder evidenciar a capacidade do PlayStation 5 Pro, um dos jogos que ela usou nada mais foi do que o The Last of Us Part 2. E isso é um grande problema. Naturalmente eu sei que a apresentação foi para poder mostrar a parte técnica do console, para poder mostrar as novas tecnologias, e tá tudo bem quanto a isso. Só que deixa de ser algo positivo quando a gente encontra o preço do console. Ela não demorou muito para poder anunciar o preço do console. Se você tá mostrando o preço do console é porque você quer que as pessoas comprem. E para as pessoas comprarem, você precisa dar uma justificativa minimamente plausível que não subestime a inteligência do consumidor para que ele possa comprar. E diante de tudo que ela mostrou, sinceramente eu não sei quanto a vocês, mas eu senti que a minha inteligência foi subestimada, porque tudo que o PlayStation 5 Pro mostrou é irrisório. Eu não senti a menor vontade de ter um novo console. E olha que eu sou o tipo de pessoa que qualquer anúncio de console, seja de Nintendo, de PlayStation, de Xbox, enfim, qualquer anúncio eu fico entusiasmado. E eu não fiquei entusiasmado com isso, nem um pouco. Então eu acho que no final das contas, poderia ser uma apresentação técnica, ela poderia ter mostrado tudo isso, mas se a partir do momento que ela mostrou o preço pra gente, ela precisava justificar por que a gente deveria desembolsar os $700 para poder comprar o console dela. E aí é quando a gente volta pra galera que tá questionando por que tá todo mundo falando do preço do console se já era algo esperado. Não é necessariamente sobre o preço do console, é o que vem acompanhado do preço dele. Eu preciso saber por que eu tenho que comprar um PlayStation 5 Pro. Qual é a justificativa? Por que o PlayStation 5 Pro ele é mais poderoso que o PlayStation 5 base? Em que níveis isso se justificam para a gente poder desembolsar mais $700 para poder comprar um novo console? Mas bem, deixa aí no campo dos comentários qual é o pensamento de vocês sobre todo esse cenário. Eu quero saber um pouco mais da opinião de vocês, sem sombra de dúvidas sobre esse assunto. Eu não ia gravar um vídeo, mas até para poder saber mais da opinião de vocês e para poder trazer essa discussão toda e mostrar meus pontos, enfim, eu acabei gravando. E digo isso porque nesse momento eu tô numa maratona incessante para poder terminar todos os Silent Hills, gravar um documentário sobre os Silent Hills, tá preparado para o Silent Hill Remake que vai chegar logo mais. Enfim, então trabalho por aqui é o que não falta, mas eu acho que eu precisei fazer uma pausa aqui pra gente poder conversar sobre isso. E com relação aos vídeos de Silent Hill, fiquem tranquilos, eles estão longos, eles estão dando muito trabalho, mas eles vão chegar no momento certo. Fiquem despreocupados com isso, fãs de Silent Hill. Bom, e no mais eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar um gostei nesse vídeo, porque isso é importante pra caramba. De quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal pra não perder os vídeos que a gente postar por aqui, beleza? Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.